Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Assim está escrito: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O texto que vamos meditar, falando dentro deste assunto, sobre 7 manifestações ou ações da fé. Aqui encontramos quando Paulo escreve aos irmãos da cidade de Éfeso, falando sobre a manifestação da graça de Deus em conceder às pessoas que chegam-se a Cristo a salvação de maneira gratuita, ou seja, através da graça unicamente. Não existe outra forma de a pessoa alcançar a salvação em Cristo Jesus, a não ser através da graça, ou pela graça. A Jesus custou muito o preço de redenção que ele ofereceu a Deus o Pai, que o recebeu, o aprovou e colocou à disposição da humanidade para, com isto, trazê-la para perto, reconciliar, propiciar, redimir, libertar aquelas vidas que estavam perdidas e extraviadas e que, através de Jesus, eles pudessem novamente serem reintegrados e adotados na família divina e tornarem-se participantes de tudo aquilo quanto Deus estabeleceu através da sua palavra como promessa para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, em resposta ao amor de Deus, o amor salvador, libertador e transformador. Então, quando ele escreve esta carta à igreja de Éfeso, ele vai dizendo como foi que aconteceu este processo da salvação. Ele diz-nos que nós estávamos mortos em delitos e pecados, éramos considerados como filhos da ira, filhos da desobediência, distantes de Deus, inimigos de Deus, estando mortos nas nossas ofensas, mas através da obra poderosa que foi realizada por Jesus Cristo, nós então, aproximados por Deus a Jesus, fomos por ele aceitos, perdoados, libertos e transformados. Ele então nos purificou, nos libertou, os nossos pecados foram perdoados, a nossa comunhão com Deus, ela foi reatada, nós agora fazemos parte da família divina, a família que leva o nome de Deus, porque o nome dele é invocado sobre a nossa vida, e ele vai mostrando a estes irmãos que isto era algo que anteriormente estava oculto, mas agora, na plenitude dos tempos, com a vinda de Jesus à terra e o seu sacrifício oferecido, tornou-se claro e possível este plano maravilhoso de Deus de redenção que Deus prometeu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva tinham transgredido o pecado contra o Senhor. Deus ali fez uma promessa que enviaria uma semente da mulher. E esta semente da mulher que veio ao longo da história, nós encontramos que foi o Senhor Jesus Cristo, o único que teria condições para, então, apresentar-se diante de Deus como representante desta humanidade e oferecer-se como resgate e redenção. Deus o aceitou. E nós observamos que quando Paulo escreve, ele diz, porque pela graça sois salvos. Então, graça é algo que é oferecido gratuitamente. Graça é um favor imerecido.
Deus, ao oferecer-nos a salvação, ele não procurou em nós nenhuma condição ou mérito, visto que nenhum de nós tínhamos, porque todos fomos encerrados debaixo da condenação, para que Deus pudesse usar de misericórdia para com todos. Então nós observamos que é puramente pela graça. A graça de Deus se manifestou salvadora, se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, por esta graça maravilhosa é que nós adquirimos a salvação. Pois bem, a salvação é pela graça, o fundamento está ali. O sacrifício de Jesus, a prova do amor de Deus, a manifestação da graça de Deus, pura e exclusivamente, sem nenhum merecimento de nossa parte, é um favor imerecido. Deus dispôs-se a manifestar a graça para nos alcançar. Agora, então, esta graça com a qual nós somos identificados através da salvação por Cristo Jesus, ela vem por meio da fé. A salvação é pela graça, mas o meio de nós recebermos esta salvação é pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a confiança inteiramente em Deus. Fé, como diz a Escritura, é a prova das coisas, é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. E a palavra de Deus nos afirma que, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, tudo na vida do homem, quando vem a Cristo rendido, gira em função da fé. Então, se não houver fé, não tem como desfrutar desta salvação, embora ela sendo por graça, mas se não houver fé, se não houver o acreditar e o confiar nesta promessa e plano de Deus para a salvação, ele não terá nenhuma utilidade na nossa vida. Portanto, é preciso crer. E esta fé, ela é gerada também pela palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse que, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, esta fé que é gerada em nós, a fé em Deus, e quando observamos a proclamação do Evangelho falando sobre este Deus maravilhoso, nós então passamos a crer. Isso gera fé no nosso coração. E ao gerar esta fé, então nós passamos a acreditar. A fé traz elementos ativos para a nossa vida, porque nos posiciona a examinar de que forma nós estamos diante da presença de Deus e o que é que o plano de Deus promete para a nossa vida. E ali, então, quando nós fazemos esta avaliação pela fé, nós vamos entender que nós estávamos num caminho distante, errante e fora da herança, ou seja, de tudo aquilo quanto Deus havia prometido, por conta de estarmos vivendo uma vida de transgressão, de pecado. Mas com a vinda de Jesus e o sacrifício feito por ele e aprovado e aceito por Deus, nós fomos chamados novamente pelo Senhor para vir a Cristo e em Cristo experimentar e receber esta salvação que é pela graça, porém o meio de nós usufruirmos dela e termos este contato com a salvação é por meio da fé, a fé em Deus. Então, esta fé pela qual nós somos levados à salvação. Então, esta é uma primeira manifestação da fé. A fé como sendo o meio pelo qual nós somos salvos. Então, devemos a salvação mediante a pregação da palavra, que gera fé em nosso coração, nos coloca diante de Deus, que por graça nos concede a salvação, mas o meio de nós usufruirmos e participarmos
daquela salvação, com as bênçãos que lhe acompanham, é por meio da fé. Então, fé para sermos salvos. Este é o primeiro ponto. A primeira manifestação da fé é que por meio dela nós somos salvos. A segunda manifestação da fé que nós encontramos, a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé. Então, tudo na nossa vida vai girar em função da fé para com Deus. Porque se não houver fé, não haverá esta oportunidade de usufruir, de desfrutar esta bênção da salvação e estas manifestações que só a fé pode proporcionar. Então, aqui nós encontramos, em primeiro lugar, a fé como meio para a salvação. Em segundo lugar, nós observamos aqui a fé como meio para a nossa justificação. Diz por quê? Pela fé, portanto, pela fé, somos justificados pela fé e, através dela, nós temos paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, este é o princípio correto. Então, se é pela fé, esta justificação, que é a absolvição, é o perdão dos nossos pecados, é a transformação da nossa vida, é a capacitação de Deus, através do sacrifício de Jesus, de imputar os nossos pecados a Jesus, que foi feito lá no Calvário, e imputar à nossa vida, ou colocar em nós, à nossa disposição, a justiça cumprida por Jesus. Então, quando há essa transferência da justiça de Cristo para a nossa vida, nós somos, então, justificados diante de Deus, e isto pela fé. E o resultado de que, na verdade, fomos, então, justificados, é que nós passaremos a desfrutar, então, de paz, tranquilidade, segurança, certeza. É isso que a paz, como resultado da justificação, ela vai trazer sobre a nossa vida. A terceira manifestação da fé é que, uma vez que nós fomos justificados diante de Deus, somos agora declarados justos. E o procedimento do justo é diferente do procedimento do ímpio. Nós antes vivíamos na impiedade, na desobediência, na ignorância, mas agora, por meio da salvação que recebemos pela graça, por meio da fé, nós agora estamos unidos a Cristo e ao Senhor nosso Deus. E, portanto, agora o nosso modo de viver, ele deve ser em função da fé. Porque a palavra de Deus que o justo viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor disse, a minha alma não tem prazer nele. Portanto, nós não devemos ser aqueles que recuam, mas aqueles que permanecem para a salvação. Então, viver pela fé. A fé nos move a viver desta maneira diante da presença do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo nos Romanos, ele disse que no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, mas o justo viverá da fé. Então, a terceira manifestação da fé é que nós vivemos pela fé. Então, somos salvos pela fé, fomos justificados pela fé e vivemos pela fé. E a quarta manifestação que nós encontramos da fé é que nós passamos não somente a viver pela fé, mas a andar pela fé. A própria Escritura diz, andamos por fé e não por vista. É andar crendo no Deus poderoso e soberano, que ele pode realizar todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, a nossa caminhada aqui na terra, nós temos que andar por fé e não por vista. Não avaliar e alimentar o nosso espírito com as coisas que vemos aparentemente, mas com aquilo que nós cremos em função de o nosso relacionamento
com a palavra de Deus. Então, nesta condição de relacionarmos com a palavra de Deus, que é geradora de fé, que ela vai mostrar-nos caminhos de fé, nós vamos ter uma vida de fé e vamos andar pela fé e não pela vista. Então, quem anda pela fé, anda seguro, anda crendo no Senhor e no que Ele prometeu fazer e realizar. Então, esta é a quarta manifestação da fé. Então, nós precisamos viver desta maneira, andar por fé. A quinta manifestação é que Cristo habita em nós pela fé. Então, neste ponto de crermos e de vivermos em fé, é que o Senhor Jesus vem habitar em nosso coração. Vem Jesus, vem o Pai, vem o Espírito Santo, habita em nosso interior. Mas ele habita em nós mediante a fé. É claro, porque se não houver fé, vai haver dúvida. A dúvida alimenta a incredulidade. A incredulidade endurece o coração. E as coisas de Deus, elas só podem ser entendidas, compreendidas e aceitas se houver fé. Se não houver fé, elas não têm utilidade nenhuma na vida da pessoa. Mas em havendo fé em Deus, tudo quanto a Escritura relaciona com a fé, torna-se então possível na nossa vida. E aqui nós observamos que, em quinto lugar, o Senhor Jesus habita em nós pela fé. Então veja como é interessante e importante, necessário, que vivamos em fé, que pratiquemos a fé pela qual cremos e estamos sendo beneficiados com a orientação, a direção, o cuidado, a instrução e a proteção do Senhor sobre a nossa vida. Isso tudo gira-se em torno da fé. Havendo fé, haverá certamente esta condição de vida. Em sexto lugar, nós encontramos, quando Pedro deixou escrito, que nós resistimos às artimanhas de Satanás pela fé. Ele diz, vigiai, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E diz que nós precisamos resistir firmes na fé, à semelhança dos nossos irmãos ao redor do mundo, que têm vivido desta forma. Então, resistir às artimanhas, às propostas de Satanás, só mesmo em havendo fé no nosso coração. Porque por fé, no sacrifício, na obra, na vitória gloriosa do Senhor Jesus Cristo, então nós podemos agora, então, vencer todas essas artimanhas unicamente pela fé. Resistir, não ceder, não dar brecha, não fazer amizade, não vacilar, mas manter-se em constante vigilância, fortalecido pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em sétimo lugar, nós observamos que a fé é o elemento necessário para nós vencermos o mundo. Quem é que vence o mundo? A nossa fé. Só podemos vencer o mundo com toda a sua estratégia, os prazeres e deleites que ele procura nos persuadir a ceder e a aceitar o que o mundo oferece. Nós só conseguimos ter vitória contra o mundo, o pecado e toda sorte de males se tão somente nós fizermos isto pela fé, conforme nós observamos. A nossa vitória vem pela fé. Então, a fé, ela é necessária, ela é importante em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, tudo em nós relacionados a Deus, seu propósito, a sua palavra, deve ter a marca ou a presença de uma fé, que não é uma fé passiva, uma fé inerte, uma fé morta. Não, mas é uma fé viva. É uma fé que se fundamenta em Deus, porque Ele é
a origem da nossa fé? Nós recebemos a fé mediante o que cremos a respeito do Senhor. Então, a palavra gera fé em nós. E a partir dali, nós somos levados passo a passo a desfrutar e a ter presente na nossa vida cada uma destas manifestações da fé. Então, é interessante que a gente tenha isto bem claro no nosso entendimento e bem assegurado no nosso coração, porque é em função desta fé que nós nos movimentamos, nós nos tornamos úteis nas mãos do Senhor e começamos a observar e ver resultados de um trabalho sério feito por graça e com fé. Então, nestas condições, a aprovação de Deus é certa. Então, nós observamos aqui sobre 7 manifestações da fé. A primeira que nós observamos é que pela fé nós somos salvos. Primeira manifestação. A segunda manifestação é que pela fé nós somos também justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A terceira manifestação da fé é que, uma vez justificados, declarados justos, o nosso viver agora vai ter que ser um viver justo, porque o justo viverá pela fé. Então, vivendo pela fé, vamos viver de maneira justa, de acordo com o que a palavra de Deus estabelece para nós. Em quarto lugar, nós observamos que andamos pela fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Isto significa que o ambiente, a circunstância, o que está diante dos nossos olhos, não vai governar sobre a nossa vida, mas nós vamos viver e expressar esta vida que recebemos de Deus mediante a fé. Então, vamos viver pela fé e vamos andar por fé. Quem anda por fé, anda seguro, anda convicto, anda na esperança da promessa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, nós observamos que a habitação de Jesus na nossa vida, ela só pode concretizar-se mediante a fé. Em havendo fé, ele vem habitar em nossos corações. Por isso é preciso viver em fé, andar por fé, manter o pensamento em fé em Deus, e isto tornará possível a habitação do Senhor Jesus em nós. Em sexto lugar, nós observamos que Satanás só pode ser resistido e combatido se houver em nós a fé em Deus, fé em Jesus, no sacrifício que ele fez, na vitória que ele ganhou, colocou à disposição. Nós, humanamente, não temos como vencê-lo, mas através de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. Ela foi colocada à nossa disposição. Então, nós nos beneficiamos da vitória de Jesus. Então, pela fé, resistimos ao diabo. E, por fim, pela fé, nós também haveremos de vencer o mundo com toda a sua concupiscência. A Bíblia dizia: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então nós listamos aí 7 manifestações a respeito da fé. Creio que elas são úteis para a nossa vida, para a nossa prática diária, para moldar o nosso comportamento, as nossas ações e fundamentar as convicções do nosso coração em função desta fé que se manifesta de maneira diversa para a salvação, para a justificação, para andar, para viver, para Cristo habitar em nós, para resistir ao diabo e para vencermos o mundo com as suas artimanhas. Em todas estas situações, é preciso ter bem presente e ativa em nosso coração a fé no Senhor Jesus Cristo. Em havendo esta fé, todas as coisas serão possíveis diante de nós, porque estamos caminhando de acordo com uma orientação
que vai de encontro ao propósito e à vontade de Deus e vai trazer-lhe glória e honra, e, portanto, as mãos do Senhor estarão estendidas sobre a nossa vida para nos conduzir por este caminho em fé, do começo ao fim, em todas as ações da nossa vida. A fé deve ser um fundamento estabelecido, porque é por ela e através dela que nós nos chegamos a Deus, temos contato com Ele, podemos relacionar, falar com Deus e ouvir Ele falar conosco. Então, o meio de conseguir isto é a fé. Então, ela é necessária. E Pedro, ao escrever, diz que a nossa fé, muito mais preciosa do que ouro. Então, veja quão grande é o valor da fé. Comparando-se a ouro, diz que ela é muito mais preciosa do que o ouro, que perece. E olha que o ouro desperta nas pessoas o desejo de possuí-lo, e eles vendem, trocam, negociam para conseguir o ouro. No entanto, a palavra de Deus diz que a nossa fé em Deus, ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece. E à medida em que vamos vivendo em fé, ela vai se achar em louvor e honra e glória para o Senhor nosso Deus. Então veja como é importante viver, praticar e andar em fé, porque isto certamente despertará glória, honra e louvor ao Senhor nosso Deus. Então fiquemos com esta palavra, meditemos nestas 7 manifestações da fé e que possamos com elas continuar a nossa vida com Deus em plena comunhão, na esperança do regresso maravilhoso de Jesus, para nos levar, pela fé, à sua presença e de lá sermos trasladados para a casa do Pai, onde haveremos de permanecer por toda a eternidade que o Senhor prometeu aos fiéis. Então, gravemos isto em nosso coração. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.